Então vamos começar aqui falando sobre o capítulo 8 de Apocalipse, o versículo 13, a menção do anjo. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. E aqui nós temos então a 6ª trombeta. Sexta-feira passada nós falamos sobre a 5ª trombeta e hoje, pela graça de Deus, nós queremos comentar sobre a 6ª trombeta. Qual o significado disso no cumprimento profético da palavra de Deus? Vamos ler o trecho e depois estaremos analisando. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Meu Deus, que triste, né? Não se arrependeram depois de tudo que aconteceu. Uma coisa Deus me ensinou com o passar dos anos: quando alguma coisa ruim nos acontece, é correção, é amor, porque Deus nos corrige com amor para não sermos condenados com o mundo. Quando Ele nos deixa à vontade e não acontece nada de errado, isso é um mau sinal, é sinal que Ele desistiu, é sinal que Ele soltou a sua mão, você está por tua conta. Então nós precisamos ver com bons olhos a correção de Deus na nossa vida, porque é um sinal de amor, do amor que Deus tem por nós para não sermos condenados com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Estamos estudando a carta de João, do apóstolo João, às quartas-feiras no YouTube, e é essa palavra que surge lá: o mundo jaz no maligno. Então nós vamos perseverar na palavra de Deus, porque a nossa parte com o Senhor está na palavra de Deus. Vamos agora para a análise da palavra. Então, capítulo 9, versículo 13, o segundo ai, fala sobre o 6º anjo e a sua trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, ele anunciou a mensagem da 6ª trombeta. Que mensagem é essa? Ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Quando a 6ª trombeta toca, então ele ouve uma voz que vem das 4 pontas, dos 4 chifres do altar de ouro. Porque o altar, a gente poderia fazer uma descrição do altar, como ele funciona, como ele era, o seu aspecto. Lá em Êxodo faz uma descrição bem detalhada. Ele era quadrado e tinha 4 chifres, um em cada altar. Porque o chifre, como nós já dissemos, ele representa o poder. Então nós vimos aqui, quando o 6º anjo toca a trombeta, ele ouve uma voz que vem das 4 pontas do altar de ouro. Esse altar, ele tem um símbolo tremendo também. A gente para analisar a visão de Daniel sobre os 4 chifres que nascem na cabeça de uma criatura.
E nós vimos o cumprimento dessa visão de Daniel lá no livro de Macabeus, um livro histórico, que fala sobre o imperador Alexandre Magno. Quando ele surgiu, ele era aquela ponta pequena que surgiu, e depois daquela ponta pequena surgem mais 4 pontas, mais 4 chifres. Quando ele morre com 32 anos e 9 meses, não tinha nenhum filho, e o império que ele conquistou, aquele imenso império, é dividido por 4 dos seus maiores generais, que são os 4 chifres. Por isso, o chifre representa o poder. Se você começar a ler o livro de Macabeus na Bíblia Católica, é um livro interessante porque ele é histórico, ele vai mostrar o cumprimento da profecia de Daniel. Esse livro eu recomendo que leia, os outros eu não recomendo, porque Eclesiástico, Sabedoria, são livros que imitam os livros que foram inspirados por Deus. E o livro de Tobias, ele tem heresia. Ele fala que uma pessoa expulsa demônio com a fumaça do fel de um peixe. Jesus disse que os demônios sairiam pelo seu nome. E eu já expulsei muitos demônios. Demônio em nome de Jesus sai dele, o demônio sai. Demônio em nome de Jesus sai dela, o demônio sai. Ele é obrigado a se sujeitar ao poder que há no nome de Jesus. Não tem nada de queimar fel de peixe, fazer fumaça de fel de peixe para o demônio sair. Ele não tem medo de fumaça, não. O diabo não tem medo de fumaça, não. O diabo tem medo do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. O sacrifício que pode nos perdoar os pecados, nos levar para o céu, e que é a condenação dele. A condenação de Satanás. É disso que ele tem medo. Então nós ouvimos aqui uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, dos 4 chifres, né? É o mesmo altar que nós encontramos no 7º selo, lá no capítulo 8, do versículo 3 até o 5, fala desse altar. Aquele altar que estava lá diante de Deus, o altar do incenso, que pertence ao Santo dos Santos. Uma descrição melhor sobre esse santuário também está em Hebreus capítulo 9, versículo 3 até o 4. As trombetas são respostas divinas às orações dos santos. À medida que os crentes oram, as trombetas tocam como resposta divina. E eu tenho visto a oração dos santos funcionar de uma forma incrível, como as queimadas que aconteceram na semana passada, e muitos crentes orando e dizendo: Senhor, nos manda chuva, e nós vimos a chuva chegando. Num mês que eu nunca vi chover na minha vida, mês de agosto. Setembro eu tinha visto chover, mas agosto eu nunca vi chover. Eu lembro de quando era menino, fazia frio de março até o final de agosto, era muito vento, mas chuva, nós nunca vimos chuva em agosto. E essa chuva com certeza foi intervenção divina como resposta às orações dos santos. A voz procede dos ângulos ou dos chifres do altar, dos 4 cantos. Há uma descrição detalhada desse altar do incenso lá em Êxodo capítulo 37. Tendo ocasião, nós vamos estar analisando isso também. No versículo 14, a voz diz o seguinte: ela diz ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E vamos fazer um paralelo aqui entre esse altar com 4 pontas, o altar do sacrifício, o altar das orações, do incenso, né? O incenso são as orações dos santos. Nós vamos fazer um paralelo entre esse altar com 4 chifres e sobre esses 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E diz aqui que o 6º anjo, aquele mesmo que tem a trombeta, voz do altar, manda soltar os 4 anjos. Diz para ele: solta os 4. Então o anjo que tocou a 6ª trombeta recebe uma incumbência. Ele vai ter que soltar os 4 anjos que estão presos com um objetivo determinado por Deus. Solta os 4 anjos que se encontram presos junto ao grande rio Eufrates. A destruição da 5ª trombeta veio de dentro, quando da nuvem surgiram aqueles gafanhotos. A 6ª trombeta anuncia castigo que vem do lado de fora. É o rio Eufrates, de onde vieram antigos inimigos de Israel e de Judá, e que representa a força militar de um poder invasor usado por Deus como instrumento de castigo. Alguns teólogos dizem que é a China, o exército chinês passando pelo rio Eufrates, ou outros exércitos orientais. Vamos continuar. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o
e irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Está registrado em Isaías capítulo 8, versículos 7 e 8, uma profecia sobre esse tempo do fim. Os versículos que vêm depois, eles apoiam essa interpretação, porque eles mostram a ideia de um ataque militar. Se o poder perseguidor que afligia os cristãos na Ásia foi o Império Romano, e foi, o castigo aqui seria um ataque contra o mesmo império. Deus tem poder para usar a força militar de uma nação para castigar outra, como ele tem feito muitas vezes ao longo da história. Se você ler o Antigo Testamento, no livro dos Reis, você vai perceber isso claramente. Muitas vezes ele chama o faraó para castigar a Síria, ou a Síria para castigar Israel, ou vice-versa, ou os caldeus para castigar tanto Israel como o Egito. Ele faz isso, é a estratégia dele mesmo. Alguns comentaristas procuram identificar aqui um exército ou uma nação específica, como a China, por exemplo, né? Especialmente quando eles olham para os países que estão na região do Rio Eufrates, os países que estão na região oriental. Parece mais coerente entender o significado simbólico do Eufrates em relação à força militar e o castigo divino, sem tentar identificar um certo país invasor. Eu, porém, prefiro ficar com a interpretação de que talvez seja o exército chinês. Faz muito sentido, porque além de ser uma nação grande e poderosa, ainda é um regime que luta o tempo todo contra Deus, o regime comunista, e persegue os cristãos na China. Quem acompanha a missão Portas Abertas no YouTube, no Facebook, no Instagram, sabe o que acontece com os cristãos nesses países comunistas. Versículo 15 diz que foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. 1/3. Quanto que é 1/3? Digamos que tenha 9 bilhões de seres humanos, 3 bilhões vão morrer. Foram então soltos os 4 anjos. O 6º anjo obedece à voz que fala do altar e solta os 4 anjos. O que acontece? Esses 4 anjos estavam preparados para aquele momento. Eles são instrumentos de Deus, estão preparados para esse momento exato e determinado pelo nosso Senhor. Essa trombeta responde às orações dos santos, mas somente quando Deus manda, porque Deus está no controle. Em Atos capítulo 1, versículo 7, quando Jesus é interpelado pelos discípulos sobre o tempo da restauração, porque o homem tem sempre aquela sanha de querer saber, de querer entender os mistérios de Deus. E lá em Deuteronômio capítulo 29, se não me engano, diz assim que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Então nós não temos que querer entender aquilo que Deus nos revelou. Mas os discípulos queriam, porque Jesus falou tanto sobre o tempo do fim, eles ficaram curiosos e eles queriam saber. Então eles ficaram muito chocados quando Jesus morreu, porque eles esperavam que Jesus fosse o libertador. Os dois do caminho de Emaús, eles falam claramente isso. Nós estamos muito decepcionados, porque nós esperávamos que fosse ele que fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que ele morreu e não sabiam que estava falando justamente para ele. Então, aí quando ele volta para a glória, quando ele sobe lá naquele monte, despede deles e fala: olha, fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, o Espírito Santo, e vocês vão pregar o Evangelho e ser testemunho da salvação que eu providenciei. Então eles falam: é agora. Porque antes de morrer e ressuscitar, Jesus era apenas um homem. E é por isso que ele diz assim: olha, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Isso não significa que ele não é Deus, apenas que ele deixou a divindade na glória. E agora, depois de ressuscitado, ele retoma a divindade, essa natureza divina que ele sempre teve. E aí os discípulos, muito espertos, chegam para ele e falam: Senhor, tu restauras nesse tempo o reino de Israel? A resposta dele é essa: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso aqui é mais uma prova de que realmente antes ele não sabia, agora ele sabe. Por quê? Porque antes ele era apenas um homem, agora como Deus ele sabe, mas ele também não vai falar. Tem coisa que nós não podemos saber, irmão. Tem mistério que a gente tem que apenas acreditar, nós temos apenas que confiar que o Senhor,
está fazendo melhor. Tem coisa que eu não preciso entender, eu só preciso confiar no Senhor. Então, olha só, tem coisa que não é para o seu conhecimento, se conforme com isso, aceite isso. Apenas confie em Deus, sabendo que Ele vai sempre fazer o melhor. Eu posso não entender o que está acontecendo. Muitas vezes eu sinto angústia, eu tenho vontade de chorar. E eu tenho vontade de pedir para Ele me tirar desse mundo. Às vezes parece que a cruz está pesada demais. Mas eu não vou fazer isso. Eu já fiz, mas não vou fazer mais. Por quê? Porque agora eu quero confiar no Senhor. Ele está fazendo o melhor. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para todo mundo. Então eles têm a hora certa para fazer tudo. Não sou eu que vou determinar o que Deus vai fazer. Então esses anjos serão soltos para castigar os perseguidores da palavra de Deus. E isso vai ser quando? Quando Deus determinar. Não é quando você quiser, não é quando. E não vai revelar. Ele não vai revelar. Você pode falar, mas por que Deus não pode revelar isso aí? Ele não vai revelar só para mim não saber, só para mim ser pego de surpresa? Não, irmão. Porque nessa luta, nessa batalha toda, nós estamos enfrentando Satanás. Satanás está disputando com Deus. E Deus não vai dar a pista para ele se safar. Que não tem como ele se safar. Mas Deus não está agindo de uma forma que quanto menos prejuízo causar ao plano da salvação, melhor. Então é bom a gente não ter o conhecimento de certas coisas para a gente não se perder. Muito conhecimento pode levar a pessoa a se perder. Olha o que aconteceu com Daniel Mastral. Tinha conhecimento do ocultismo de uma forma incrível, começou a abrir o bico e alguém foi lá e apagou ele. Então muitas vezes Deus está preservando você quando não te revela certas coisas. Não queira brigar com Deus. Apenas confie no Senhor, porque o Senhor sabe que é melhor para nós. Quando esses anjos são soltos, eles estão preparados para quê? Para matar a terça parte dos homens. Pragas que afetam a terça parte são típicas das trombetas. A primeira afetou a terça parte da terra e das plantas, lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 7. A segunda atingiu a terça parte do mar, da vida marinha e das embarcações, capítulo 8, versículo 8 até o 9. A terceira prejudicou a terça parte das águas, um terço das águas doces, no capítulo 8, versículo 10 até o 11. E a quarta escureceu a terça parte dos céus, no capítulo 8, versículo 12 também. Agora a sexta traz a morte de um terço dos homens. A quinta trombeta causou dor com os escorpiões, mas não matou. A sexta traz morte para alguns, mas não para todos, apenas para um terço dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Nossa, é muita coisa, né? Que tremenda cavalaria, 200 milhões. O número dos exércitos da cavalaria, ele ouviu. Nós já temos observado que os números no Apocalipse geralmente são simbólicos. Então não podemos levar muito em conta, levar ao pé da letra. Vamos tentar entender o que significa esse número aqui. Aqui o número de soldados da cavalaria é enorme. Fala em 200 milhões de cavaleiros. O poder do perseguidor pode causar medo, mas não se compara ao poder de Deus que protege os seus servos que estão selados como propriedade de Deus. O diabo atormenta os seus próprios servos com gafanhotos que parecem cavalos, mas Deus envia a sua cavalaria enorme para esmagar o inimigo. A mesma ideia do poder irresistível de Deus se encontra em Ezequiel, avisando os inimigos e confortando os protegidos, lá em Ezequiel, no capítulo, deixa eu pegar aqui, no capítulo 39, do versículo 1 até o 7, vamos estar lendo para acompanhar. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o disse, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel,
e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Que maravilha! Então, nós vemos aí essa profecia que mostra como Deus vai derrotar o inimigo e vai amparar o seu povo, tanto o seu povo de Israel como os salvos. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. As cores das couraças são provavelmente vermelho, que é a cor do fogo, o azul, que é o jacinto, e possivelmente o amarelo, que é a cor do enxofre. E apresentam a imagem aterrorizante do exército usado como instrumento de Deus para castigar os malfeitores. O enxofre na Bíblia está sempre ligado ao castigo divino. Tanto é que você vê que no inferno é fogo e enxofre. Jesus fala claramente onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Lá serão castigados com fogo e enxofre. Veja alguns exemplos. Gênesis capítulo 19, versículo 24 fala disso. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. Salmos capítulo 11, versículo 6. Isaías capítulo 30, versículo 33. E outros mais, inclusive Apocalipse capítulo 14, verso 10. Capítulo 19, verso 20. Também no capítulo 20, o verso 10. E também o 21, o verso 8. Uma gama de versículos que fala exatamente sobre isso. O castigo com fogo e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A imagem do forte exército vencedor enviado por Deus. Esses cavalos têm cabeças de leões e fogo saindo de suas bocas. Lembram os dragões, né? Os dragões mitológicos. Alguns dizem que existiu, outros não. Né? Aquele que soltava fogo pela boca. É uma lenda, um mito. Porque como que um ser de carne vai soltar fogo pela boca? Não vai ser cozido. Né? Não servem apenas para levar os soldados à batalha. Os próprios cavalos são ferozes, com poder para trazer julgamento divino contra os opressores. Olha a descrição dos cavalos. Das suas bocas saía fogo, saía fumaça e também saía enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, um terço, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. 3 tipos de flagelo, de sofrimento, de cobrança de Deus a respeito do homem pecador que rejeita Jesus como Salvador. O que sai da boca dos cavalos é certamente mais um dos castigos de Deus, tudo no intuito de trazer o homem para perto de si, de fazer a pessoa compreender que ela precisa de Jesus, que ela precisa se humilhar, que ela tem que aceitar Jesus. Porque quantos estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação? E o orgulho, muitas vezes até o orgulho religioso, impede a pessoa de aceitar que Jesus é o único caminho da salvação. Muita gente ainda diz assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não vou morrer como eu nasci, eu fui transformado pelo poder de Deus. Glória a Deus por isso, que me ajudou, que iluminou a minha mente, que ilumine a mente de todos que estão ouvindo essa palavra. Porque o poder dos cavalos está na sua boca, é onde sai o fogo, a fumaça e o enxofre. E nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam, ou seja, com elas picam, como serpente, com veneno, envenenando as pessoas, não é? Também assim, uma espécie do castigo que foi atribuído aos escorpiões: danificar, prejudicar, fazer mal, com aquele veneno que não matava, mas torturava. A força dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Falou sobre as pragas que saem da boca. Tem 3 tipos de flagelo: fogo, fumaça e enxofre. Agora também está mencionando o castigo que vem através da cauda dos cavalos. Parece que o cavalo é uma armação justamente para punir os pecadores. O que mais procuramos entender aqui, que nós vemos nessa visão desses cavalos, a impossibilidade de serem literalmente cavalos, porque isso não parece, é um pouco um cavalo. Cavalo que solta fogo, fumaça e enxofre, seria uma espécie de dragão, né? E as caudas são como serpentes que com elas picam as pessoas.
as fortes imagens que surgem em nossa mente por essa descrição é uma mensagem do poder do exército de Deus para castigar e matar os pecadores. Nós não podemos compreender muito, mas nós entendemos que o intuito de um Deus de amor é sempre chamar a atenção do pecador para si, para que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus e possam ser salvas e perdoadas por Ele. Os cavalos chegam com as couraças e as cabeças de leões. Cabeça de leão que solta fogo, fumaça e enxofre. Atrás dele chega o quê? Apenas o sofrimento que é causado pelo veneno das caudas, porque as caudas são como serpentes que estão picando as pessoas. Imagina, na frente soltando fogo pela boca e atrás a cauda do cavalo picando as pessoas. O que não foi atingido pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, acaba sendo atingido pela serpente que está na cauda do cavalo. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, da criação de suas mãos, né? Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Meu Deus, a gente vê isso claramente nos dias atuais. A pessoa às vezes sofre tanto, passa tanto aperto na vida, perde a família, morre não sei quem, morre filho, morre, sabe? Às vezes tem um câncer, tem uma doença crônica que não sara, uma doença degenerativa, mas a pessoa ela não reconhece que ela tem que aceitar Jesus. Não, jamais nasci assim, eu vou morrer assim. E morre nesse orgulho com tanto sofrimento e vai para o inferno. E o sofrimento, na verdade, veio na vida da pessoa para fazer a pessoa despertar que é um pecador e precisa de Jesus, que tem que se humilhar. Mas fica aquela arrogância, aquela soberba, né? Minha religião? Religião, que religião? Deus não quer saber de religião. Deus não vai perguntar qual era a sua religião quando chegar diante dele. Vai perguntar o que você fez com o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Se você valorizou ou se você ficou valorizando a sua religião. É isso que ele vai perguntar. Os outros homens não se arrependeram. Meu Deus, depois de tanto castigo, depois de tanto recurso, depois de tanto chamar a atenção do homem, eles não se arrependem. Deus manda um verdadeiro exército para matar as pessoas, para aterrorizar as pessoas, para elas terem medo do castigo e se voltar para Deus. Mas é isso que acontece nos dias atuais. Você percebe que as pessoas estão morrendo, mas elas não se voltam para Jesus de maneira nenhuma. De alguma forma elas estão tão ligadas no pecado que elas não querem se voltar para Deus. A santidade assusta elas, elas querem viver no pecado. E hoje de manhã, falando com uma garota de 15 anos, que é evangélica lá na escola, falamos sobre a prática do pecado e da santidade. Eu estava dizendo para ela que na palavra de Deus, lá na carta de João, que nós estudamos quarta-feira no YouTube, diz assim, que se nós amamos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Por que parece pesado? Nós comentamos lá entre nós, parece pesado para a pessoa que está acostumada com a prática do pecado. Para deixar o pecado é difícil, ela está naquele hábito do pecado. A carne se acostuma com o pecado e acha que não pode viver mais sem o pecado. Nossa, meu Deus, deixar isso, é bebida, é cigarro, é droga, é prostituição, a pessoa se acostumou naquilo. Mas quando a pessoa começa a se santificar, cria esse hábito da santidade, percebe que não é pesado, o mandamento de Deus não é pesado, é leve. Jesus mesmo disse, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E tomai sobre, como é que diz lá, no capítulo 11, versículo 28. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele não está exigindo demais, ele está querendo apenas o nosso bem, porque o pecado é destruidor. Ele vai corroendo a alma do homem como se fosse um câncer no corpo. A pessoa não percebe, não enxerga, pensa que está sendo feliz no pecado, mas não está. Ou se alguém puder ouvir aquela melodia do Nelson Ned, Loucas Madrugadas, ele fala claramente isso. A pessoa pensa que está encontrando alegria, felicidade no pecado e não percebe que está sendo destruído pelo pecado. O pecado é como um câncer que vai corroendo aos poucos e quando a pessoa quer despertar é tarde demais. Quando a pessoa está ligada diretamente ao seu pecado, ela se recusa a entender que está errada, a admitir que está errada.
ela sempre procura alguma explicação, mas ela não admite que aquele castigo veio para levar ela para o caminho certo. Jamais, de maneira nenhuma. Não sei porque está acontecendo isso, mas eu estou bem, eu estou com Deus, Deus está comigo. E eu te pergunto, será que Deus está aprovando tudo que você faz? Você pode falar em Deus o tempo todo. Será que Ele está aprovando o que você faz? Nós podemos ver o estrago que causa na vida de uma pessoa quando ela é alcoólatra, quando ela usa droga, quando ela vive na prostituição. A gente pode ver isso. São doenças venéreas que, se não matam a pessoa, esterilizam, deixam sequelas para o resto da vida. Pessoas que abusam do álcool, que se tornam tão dependentes que acabam com a sua família e destrói a sua própria vida. As drogas, a pessoa ela se torna uma pessoa agressiva, ela faz só estrago, só prejuízo. O pecado nunca vai nos fazer bem, nunca vai nos fazer feliz. Só Jesus pode fazer o homem feliz. Podemos ser felizes sem sofrer a consequência do pecado, simplesmente deixando o pecado. Porque se a gente parar para pensar, quantas pessoas já foram para o cemitério com o corpo destruído porque pensaram assim, e algumas até morreram antes da hora. Chamaram a morte que veio ao seu encontro com uma vida depravada, uma vida desregrada, fazendo tudo que era contra a vontade de Deus, porque Jesus disse que o inimigo não vem senão a roubar, matar e destruir. E se você se entrega ao pecado, ele vai destruir sua vida. Agora, apesar de todos esses castigos que vêm, eles não se arrependem. Eles não deixam de adorar os demônios, nem os ídolos. Continua lá. Eu conheço pessoas assim, conheço pessoas que falam isso. Você vai falar da palavra das pessoas, a pessoa fala, não, eu já tenho a minha devoção, mas continua no pecado, mesmo com a devoção dele, adorando os ídolos, adorando os demônios. E a idolatria, ela é associada à adoração de demônios. Nós precisamos entender uma coisa, que o pecado do adultério, que machuca tanto a pessoa no casamento, tanto o marido como a mulher, ele é comparado com o adultério espiritual. A idolatria é um adultério espiritual, porque no adultério carnal nós traímos a esposa ou o marido, mas na idolatria nós traímos a Deus. Adorando os demônios, nós traímos a Deus, envergonhamos o Senhor. A idolatria sempre foi um problema grave na Ásia e também no Império Romano, que se destacou com isso, principalmente porque herdou aquela cultura mitológica da Grécia. E ela aparece aqui no Apocalipse como o principal motivo do castigo de Deus, porque é um pecado espiritual. A perseguição dos cristãos pelo governo romano vem principalmente por causa da insistência dos santos em adorar um único Deus, se recusando a adorar os falsos deuses dos romanos, tanto os antigos ídolos como também os imperadores que queriam ser adorados. Muitos irmãos morreram nas arenas, nas garras dos tigres e dos leões, porque eles não queriam chamar o César de Senhor, porque eles entendiam que só existe um Senhor e o seu nome é Jesus de Nazaré. Então olha só, quem é que eles adoram? Os ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Ídolos feitos por mãos de homens, deuses criados por homens, deuses imaginários, que podem ser criados por homens, mas são usados pelos demônios para levar o homem para longe de Deus. Isaías fala dessa loucura de fabricar e adorar seus próprios deuses. Capítulo 44, ele diz assim, não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. E tem um outro versículo ali, ele fala que o lenhador vai no bosque, ele derruba uma árvore, uma parte da árvore ele faz comida, ele cozinha, né, faz fogueira, ele cozinha, faz a comida e come, a outra parte ele faz um Deus, se ajoelha diante daquele Deus e fala, me salva. É a loucura da pessoa que pratica idolatria. Loucura porque a pessoa acha que está certa, ela acha que não está errado. Lá no capítulo 44, ainda versículo 19 e 20, diz assim, nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas,
assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Eu me ajoelharia ao que saiu de uma árvore? Apacenta-te de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura, não há uma mentira na minha mão direita? Falando sobre o ídolo, que muitas vezes é feito de madeira, outras vezes de gesso, que é a mesma coisa para Deus. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. É muito grave, o assunto é muito grave, né? Então eles não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. A lista dos pecados, ela começa com a idolatria. Quando a pessoa pratica idolatria, ela é levada a uma série de outras coisas. Bom, isso aqui não tem importância. Daqui a pouco, isso também não tem importância. Que importância tem isso? E aí, como diz no livro dos Salmos, um abismo chama outro abismo e a pessoa acaba caindo no inferno pensando que está indo para o céu. Uma atitude errada contra Deus, a idolatria, ela inclui outros erros, outros pecados contra outras pessoas e contra o próprio Deus. Uma vez que desprezaram o conhecimento do Senhor, nós lemos lá também em Romanos, capítulo 1, versículo 28 até o 32, que Paulo diz assim: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos outros que as fazem. Olha, muito sério, muito grave isso, né? Muito grave, porque quando a pessoa não se importa de ter conhecimento de Deus, principalmente quando se vive na idolatria, então começa a vir um sentimento perverso na vida da pessoa, para ela fazer coisa que não lhe convém. E ela acha que não tem nenhum problema, nada dessas coisas que ela faz. E tem aqui uma lista enorme. Paulo deixa uma lista enorme de coisas que acontecem. A pessoa vai afundando cada vez mais. Primeiro o pecado da prostituição, depois o pecado da traição, depois o pecado do homossexualismo, do lesbianismo. Aí a pessoa vai para o espiritismo, vai para a feitiçaria, e nada mais é pecado, não tem mais limite. Nada mais é o limite. Pode fazer o que quiser que não é pecado. E é isso que Satanás diz, né? Não é pecado se te faz feliz. Essa filosofia satânica tem entrado na mente de muitos cristãos, levado muita gente a ser condenada aí para o inferno. Então nós vemos aqui, nessa lista que é citada aqui, 4 tipos de pecados. Vamos ver. Pecados que são condenados por Deus. Homicídio, quando a pessoa mata a outra pessoa, quando ela mata na carne, quando ela mata no espírito. Também é um desrespeito com a vida santificada pelo Criador, um crime que merece a morte, punido com morte. A Bíblia pune o homicídio com pena de morte. Se você ler a lei de Moisés, você vai ver que a pena para o homicídio é a pena de morte. A feitiçaria, a palavra grega para falar de feitiçaria aqui no Apocalipse é pharmakeia, que aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. E a palavra que nós damos para comprar remédio, a farmácia, vem da palavra farmakeia, a palavra grega farmakeia, porque sugere o uso de drogas, especialmente nos encantamentos de bruxaria, porque drogas são usadas na bruxaria. Recentemente, uma família lá no Amazonas, Manaus, se não me engano, uma moça morreu fazendo isso. Eles faziam bruxaria, usavam drogas e a moça acabou tendo uma overdose e morreu. O terceiro é a prostituição, são relações sexuais ilícitas que são frequentemente ligadas à idolatria. Por quê? Porque a prostituição tem o adultério carnal
e ele é comparado com adultério espiritual. É um símbolo do adultério espiritual. Quando a pessoa entra no caminho da prostituição, ela está pronta para atrair o próprio Deus. Ela atrai qualquer um, até o próprio Deus. Esse é o grande problema das relações sexuais ilícitas, porque elas são frequentemente ligadas à idolatria. Você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 7 até 8, o que acontece ali. No capítulo 5 também de 1 Coríntios, tem um caso muito grave de alguém que estava adulterando com a própria madrasta. É muito sério isso, pecado contra o corpo. E tem aquela filosofia de muitas pessoas que falam: se eu não sou casado, se eu não estou traindo, não estou pecando. Para Deus é pecado sim. Acompanhe os conselhos da Sarah Shiva no YouTube, que ela fala muito sobre isso. Ela teve uma vida bastante promíscua, ela dá testemunho da vida que ela teve, do que acontecia, e dá uma explicação bem clara sobre o que acontece no mundo espiritual. Quando você tem uma relação sexual ilícita, o mundo espiritual se agita porque você está indo contra os preceitos de Deus, está indiretamente obedecendo a Satanás e aos seus comandos. O quarto pecado que é condenado é o furto. A pessoa que não honra a Deus, nem respeita as pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus, elas não têm motivo para respeitar as coisas dos outros. Elas carregam. Quando nós resolvemos seguir o Senhor e servi-lo, então nós deixamos essas práticas de lado. Nada de querer levar vantagem. É melhor perder do que causar prejuízo. Por quê? Mais tem o Senhor para nos dar do que o mundo para oferecer. Bom, concluindo então, nós podemos dizer que a quinta e a sexta trombeta avisam os perversos de alguns castigos que ainda virão. Os servos do diabo atormentam os homens durante 5 meses, são aqueles gafanhotos, e os servos de Deus, os 4 anjos, matam 1/3 dos perversos idólatras, esperando que os outros despertem para a realidade. Ainda aguardamos uma última trombeta, o terceiro ai, como o anjo disse lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, que eram 3 ais. Nós estamos esperando o terceiro ai. E antes de ouvir o sétimo anjo tocar a sua trombeta, nós vamos ver algumas visões que estão nesse intervalo. Terminamos hoje o capítulo 9 de Apocalipse com a graça de Deus, e permitindo o Senhor, nós viremos sexta-feira com o capítulo 10. O capítulo 10 tem um livrinho que é comido por João, uma visão que vem do céu, ele come um livrinho aberto, a palavra de Deus, né? Tem um anjo também que se posiciona entre o mar e a terra, e ele começa a receber ordem para evangelizar. Não vamos parar agora. Não vamos parar agora. Nós estamos no tempo do fim. Está quase se cumprindo o mistério de Deus e nós precisamos ser testemunhas da grandiosa salvação. Eu quero pedir para você que você compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas precisam aprender das coisas de Deus. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp. Façam as pessoas compreenderem que Apocalipse não é difícil, basta orar, o Senhor dá entendimento. O Senhor esclarece, ele revela. Não há mistério que ele pôs aqui que não pode ser revelado. E nós precisamos estar preparados, porque quando tocar o som da última trombeta, nós podemos estar sendo arrebatados para morar com o Senhor, com o nosso Senhor lá no céu. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil e nos livre dessas potestades que estão tentando nos escravizar e nos impedir de seguir e servir o nosso Senhor. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus permitir.